pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Conversa Bíblica. Hoje nós vamos bater um papo sobre Jeremias 29:11. Essa é uma das promessas que muitas pessoas repetem, muitas pessoas conhecem, mas poucas pessoas entendem a profundidade e cada um dos detalhes que são apresentados nesse texto. Vou ler para vocês o texto, que é Jeremias 29:11. Porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então aqui nós temos um texto, né, em algumas outras versões diz que planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, para dar vocês esperança e um futuro. Tem uma outra versão que vai falar assim, ó, eu tenho pensamentos de paz e nenhum pensamento de mal, para vos dar o fim que espereis, que foi isso que a gente viu. E na versão em inglês, né, a Stand Version vai falar sobre assim declara o Senhor, que vai ter uma proteção contra o mal, para garantir, para dar vocês, né, a ideia de give, para vocês um futuro e uma esperança. Aqui nós temos 4 pontos muito importantes. Primeiro, uma promessa divina, diz o Senhor, eu sei bem os pensamentos que eu tenho. Nós temos outro texto lá em Isaías que vai falar que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, os planos de Deus são maiores do que o nosso. E aqui tem uma outra versão específica falando sobre pensamentos, então nesse caso, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Um outro ponto que nós discutimos no último vídeo, pensamentos de paz. Então aqui fala da natureza do plano pacífico. Um plano que, nas adversidades, indicando a Deus, a intenção de Deus em que você tenha um bem-estar, você possa fugir dos sofrimentos. Aqui é um ponto importante também, porque muitas vezes a gente sempre fala, né? Ah, estou passando por uma situação difícil, estou passando por dificuldade, Deus vai me ajudar, Deus vai me proteger. A Bíblia tem promessas isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tem medo algum. Mas existem contextos também que a vontade de Deus era que fosse de uma maneira mais pacífica. Se você obedecesse, seria algo mais tranquilo, algo mais de boa. Mas, pela característica do ser humano de desobediência, muitas vezes, acaba não sendo tão tranquilo assim. Um exemplo disso é de Jonas. Era para ter sido mais de boa. Vai lá, pregar em Nínive. Beleza, vou. Se tivesse sido assim, teria sido mais tranquilo, mas não. Ele tentou fugir, teve lá a tempestade, foi lá para o grande peixe, etc, etc. Então é importante colocar isso também. Os planos de Deus, a promessa de Deus, mas muitas vezes o livre-arbítrio e situações que a gente passa que não necessariamente, ou não obrigatoriamente, você precisaria passar. É a diferença entre o plano de Deus e a permissão de Deus. Mas esse é um assunto talvez para próximos vídeos. O mais importante aqui para a gente destacar é isso, que quando a palavra de Deus ela é muito clara em dizer que no fim o plano de Deus, o propósito de Deus é de esperança, é de futuro. Ontem, pai, lá na igreja, o pastor Chuck, que você é fã, ele fez uma mensagem muito legal. Ele falou sobre Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E ele falou sobre situações difíceis que acontecem, e aí é o momento de você falar, realmente, como é que eu vou tirar uma coisa boa daqui? E ele fala de um texto que você conhece muito bem, lá de Estevão, que após o apedrejamento de Estevão, a partir dali houve o início de uma pregação para a Ásia, para a Etiópia e tudo mais, etc. E ali foi dado o início também, e depois, naturalmente, o próprio Saulo vira Paulo e dá um início. Então ele coloca ele como um marco. Aquela situação, aquele início da perseguição, culminou depois no Evangelho alcançando todo mundo. Mas voltando para esse texto, e aí eu vou passar a palavra para o Feitosa. Quando a gente para ler a Bíblia, é muito importante você entender a promessa, você entender o contexto e o mais importante, você entender a aplicação para o seu momento. Porque aqui especificamente, quando fala de futuro e esperança, são duas coisas diferentes. Eu vou te dar um futuro e uma esperança. Porque muitas vezes o futuro é a visão de próximos alvos. Qual que é a próxima meta? A Bíblia fala que quando o público perde a visão, ele perece. O povo que perde a visão, ele perece. Mas aqui eu vejo como, trazendo para a minha área, né, a ideia da dopamina, da expectativa por algo bom.
Porque essa é uma empolgação com o futuro. E a esperança é no sentido de relaxamento. Eu sinto que as coisas já estão resolvidas. Porque às vezes as pessoas elas buscam na palavra de Deus um conforto futuro. Não, ó, tô na aprovação, mas Deus vai resolver isso aqui. Deus vai dar certo. Como se fosse assim, ó, quando Deus resolver isso aqui, eu vou ficar feliz. Mas por que tem a palavra esperança? Porque a esperança é imediato. Me sinto esperançoso. Então é uma condição de agora, mas também atrelada a uma expectativa futura. Em outras palavras, você pode ter a expectativa futura de que esse problema vai resolver, mas você já tem a experiência imediata, ou seja, o alívio imediato, por conta dessa promessa. Por isso nós temos a distribuição aqui de dois nomes, esperança e futuro. Então, pensamentos, ou seja, o propósito, a intenção de Deus, paz, então é o estado de que o ideal, em muitos casos, é que não houvesse adversidade, mas quando há adversidade, existe um propósito por detrás disso. Futuro e esperança, são esses dois elementos, e também fala do conhecimento e certeza divina. Né? Então, o versículo, ele sublinha a onisciência de Deus, destacando que ele conhece os seus planos, mesmo quando as pessoas não podem estar cientes dele. Então, aqui tem um invisível também. Ou seja, o texto está falando, os pensamentos que eu tenho para você são bons, vão te dar futuro e esperança, mas ele não deixa necessariamente claro, muitas vezes, quais são esses planos. Então, tem que ter essa fé nos mistérios. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que será bom e eu sei que eu já posso me sentir em paz, relaxado agora. E esse é o grande desafio da maioria das pessoas. O desafio em encontrar paz, esperança e se ficar confiante mesmo quando as coisas não estão naquele momento acontecendo como elas esperavam. É assim ou não é, Feitosa? Beleza. Olha, quando a gente lê um texto da palavra de Deus, né? Embora nós tenhamos uma compreensão assim a priori daquilo que foi escrito, mas é muito importante que nós entremos um pouquinho no contexto histórico, para que nós tenhamos uma compreensão melhor. Esse texto aqui, ele foi escrito pelo profeta Jeremias, lá pelos anos 626 a.C., a 586. E a gente precisa entender o contexto. Israel, ela foi escravizada pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou as pessoas para o exílio, o povo de Israel. E o profeta Jeremias ficou dentro desse contexto ali, fazendo profecias para aquelas pessoas que ficaram em Jerusalém. Interessante de observar é o seguinte: Nabucodonosor, evidentemente, a gente tem que entender, não foi o poder de Nabucodonosor que venceu Jerusalém e Israel. Foi Deus que entregou Jerusalém e o povo de Jerusalém, né, o povo de Judá, a Nabucodonosor. Deus que entregou. Não foi, embora ele tenha sido muito poderoso na época, mas não foi ele que conquistou, foi Deus que entregou. E essa entrega, nós temos que observar que foi com a permissão de Deus, e Deus estava usando Nabucodonosor para castigar o povo que andava em desobediência. E algo muito interessante que a gente precisa ressaltar é que o rei Nabucodonosor, muito sábio, levou todas as pessoas, levou os jovens, levou todas aquelas pessoas, né, no caso, os jovens que eram inteligentes. Levou Daniel, levou que foram depois trocar o nome, Sadraque, Mesaque, Abednego, e levaram muitos outros jovens, levou a elite, levou só o que era bom para a Babilônia, e deixou só o que não presta lá em Jerusalém. Né? Então, aqui, esse versículo que quando nós lemos aqui, por exemplo, de porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então, aqui nós podemos entender que no capítulo 29 de Jeremias, nós encontramos uma carta, praticamente uma carta que foi enviada ao povo que se encontrava exilado na Babilônia, certo?
Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos observar algo muito importante e que serve para que nós venhamos nos apropriar dessas verdades. É que Deus, ele tem o conhecimento divino. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do passado, ele sabe do presente e ele sabe do futuro. Então, o texto diz que Deus conhece tudo, mas ele não só conhece, como ele tem poder para interferir em tudo, na vida das pessoas individuais, como também na vida coletiva das pessoas. Então, aqui, quando ele diz que conhece tudo, ele fala de um conhecimento divino e de uma soberania. Ou seja, Deus afirma, aqui o texto, categoricamente, ele afirma que Deus conhece os pensamentos que tem a respeito do seu povo. Ele diz, eu sei o que eu quero para vocês. Eu sei o que eu desejo para vocês. Portanto, o texto deixa claro que Deus não apenas conhece, mas ele também controla o destino de todas as pessoas, individualmente e também coletivamente. Então, o texto ele nos convida a uma ação. E a ação é que nós precisamos confiar na sabedoria divina, mesmo diante de circunstâncias adversas. Precisamos crer em Deus. Então, ele está dizendo para o povo que foram exilados, que estavam presos sobre o domínio de Jerusalém, que ele diz, olha, embora vocês estejam em lugar que não é o seu, que não é o seu povo, embora eu tenha afastado vocês do seu templo, afastado vocês das suas famílias, afastado vocês do seu trabalho, dos seus amigos que ficaram todos lá em Jerusalém, eu sei o que é bom para vocês. Portanto, eu quero que vocês confiem em mim, confiem em Deus, né? Que eu sou soberano, certo? E que vocês façam desse local onde vocês estão algo próspero. Vocês trabalhem, vocês estudem, vocês se confraternizem, vocês não deixam morrer, né, a lembrança de Israel. Então, ele está nos dizendo que ele tem controle de tudo, no sentido que nós estejamos passando por qualquer tipo de adversidade ou de problema, mas ele está lá, ele tem o controle, ele sabe de todas as coisas. E ele quer que nós aproveitemos o máximo, mesmo diante dos problemas, das adversidades. Então, ele diz assim, olha, o pensamento que eu tenho com relação a vocês são pensamentos de paz. Eu não quero que vocês sofram, não quero que vocês sejam destruídos. Mas, em contrapartida, eu espero que vocês sejam fiéis, porque a fidelidade gera obediência, e a obediência gera bênção. Então, ele diz, ó, meu pensamento é de paz, e não de mal de vocês. Mas a gente precisa entender que essa paz que Deus quer para nós precisa de uma contrapartida. E qual é a contrapartida? Obediência. Vocês precisam ser obedientes. O meu pensamento é de paz para vocês, e não de mal. Mas é importante que você faça essa parte que nos cabe, que é a obediência, né? Que é prestar adoração, reconhecimento do poder de Deus em nossas vidas. E aí podemos aqui falar mais um pouco na frente, depois que você tiver a sua participação, para a gente falar com relação ao futuro, né? O que é que Deus quer de nós no futuro? O que é que ele queria do povo que foram exilados lá? Qual era a atitude que eles precisavam ter, entendeu? Então, fica bem claro aqui que Deus, por meio do profeta Jeremias, porque Deus falava para o profeta e o profeta falava para o povo. Só, o profeta era o mensageiro, ele levava a mensagem para o povo. Então, ele estava mandando uma mensagem de conforto, né? De ânimo, né? E de desafio, porque nas adversidades é que nós sabemos qual é o grau da nossa fé, como está a nossa fé, como nós somos medidos. Portanto, eu creio que nós poderíamos falar muita coisa aqui, mas eu creio que, a priori,
essa, essa explanação dá para que nós tenhamos uma compreensão um pouco melhor sobre esse texto. Muito bem, maravilha. A ideia é exatamente essa, né? Pegarmos alguns textos que as pessoas conhecem, mas não compreendem. Então foi excelente trazer esse contexto, já deu para a turma entender muito bem. A gente pode, no nosso próximo bate-papo, falar mais sobre isso, aprofundar nesses outros tópicos, mas também nós vamos trazer outros textos para vocês, para a gente discutir. Mas que texto maravilhoso, né? Como um texto só, tem tanto contexto, tem tanto aprendizado e tem tanta mensagem de inspiração para os nossos dias, né? É isso. O que mais? Quer complementar Olha, alguma a gente também pode observar algo muito interessante aqui com relação, né, a propósito e esperança futura, né? É porque, como eu falei anteriormente, o contexto era um contexto não muito saudável, não muito bom para o povo. O povo estava preso, estava exilado, né? Exilado lá, estava numa situação difícil. E trazendo, contextualizando para os nossos dias, né? Nós sabemos que nós vivemos num mundo marcado por incertezas, por desafios, mas a lição que nós podemos extrair desse texto é que há uma promessa para aqueles que são obedientes a Deus, para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que confiam em Deus. Então, a promessa é que nós tenhamos o máximo entendimento com relação à confiança, a confiar em Deus, a promessa de Deus. Deus promete que tem um plano para nossas vidas. E esse plano não é um plano de maldade, porque ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. Quando uma pessoa que anda nos caminhos duvidosos, nos caminhos tortuosos, e que se ele permanecer nesse caminho, a justiça de Deus virá sobre ele, mas a palavra de Deus nos ensina de que a partir do momento em que essa pessoa muda de direção, e essa mudança de direção se chama arrependimento, automaticamente o juízo de Deus cessa. E em vez de Deus mandar o juízo para a pessoa, Deus vai mandar a graça. Deus vai mandar a graça, Deus vai abençoar. Então, o que nós aprendemos aqui, com essa promessa maravilhosa, que Deus tem um plano específico, né? Para cada pessoa e para cada comunidade em todo mundo. E isso nos leva a fazer o quê? A buscar intensamente a fazer a vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus em nossas vidas, confiando que Ele tem um propósito definido para cada desafio que enfrentamos. Nós somos cada pessoa tem um desafio específico. Nem todos têm os mesmos problemas. Os problemas eles são diversificados. Então, o que Deus diz por meio dessa palavra é que Ele tem um plano de paz para cada problema específico que as pessoas estão passando. São vários os problemas, mas Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que é que nós estamos passando, Ele sabe quais as nossas dificuldades, no individual e no coletivo. Mas ele tem um plano, e o plano é de paz para aqueles que passam por problemas difíceis. Mas o importante é que nós tenhamos o quê? Confiança e, como você falou no início, esperança. A esperança é algo maravilhoso. Nós que temos uma esperança, que esperamos em Cristo, esperamos que Ele volte para nos buscar. Só o fato de nós esperarmos pela volta de Cristo, nós já somos galardoados com a coroa da esperança. Portanto, a esperança nós aguardamos a Cristo. O apóstolo Paulo diz que o amor, a esperança e a fé, lá em Romanos. E a esperança vai acabar quando Cristo voltar. A fé vai acabar quando Cristo voltar, porque nós já vamos presenciá-lo, mas ficará o amor. Então, o amor é que move tudo, certo? E Deus é amor. Portanto, Ele quer que nós também sejamos amor. Então, Deus tem um plano e Ele está no controle de tudo e Ele sabe todos os problemas que nós passamos. Portanto, cabe-nos a nós a confiar integralmente
colocar a nossa confiança diante dele e esperar que ele faça as maravilhas que ele tem preparado para nós em nossas vidas, ok? Amém. Maravilha. Ok? Muito bom, perfeito. Excelente, pessoal. Aprenderam aí, né? Gostaram aí da aula aí? Aula completa, detalhada, muito rica, muitas reflexões aí para vocês. Deixe os comentários aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para a gente continuar a nossa próxima conversa bíblica. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau e fui! Deus é bom.